Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, do livro Juízes da Bíblia. Agradecemos, Senhor, Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho e rogamos que a Tua luz maravilhosa possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião e dos companheiros que não puderam participar na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles recebam as influências do Teu Espírito maravilhoso. Também rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que nos são mais caros, tanto encarnados quanto desencarnados. Também, Senhor, pelas pessoas que passam por algumas necessidades de saúde, financeira, material, espiritual, Senhor, que eles possam também ser assistidos pelos teus mentores espirituais para que eles recuperem todas essas dificuldades e se sintam um pouco mais aliviados. Também, Senhor, te pedimos por último pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por algumas dificuldades, Senhor. Tu possa nos ajudar nessa tarefa, Senhor, para que essas coisas, esses problemas sejam diminuídos. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Juízes, capítulo 19. Versículo 1. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Aqui, esse primeiro versículo nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, não tinha alguém que comandasse o povo. O povo estava acéfalo, não tinha um governante, não tinha aquele que colocava ordem nas coisas. Porque olha só, todo o povo tem que ter um líder, um governante, um presidente, um rei, qualquer que seja uma pessoa, a fim de que essa pessoa possa tomar conta da administração do país, né? Assim como todo estado, todo município, assim como toda casa. Por exemplo, na tua casa tem um líder, ou seja, alguém que é o maior responsável pela família, assim como aqui em casa também. E em qualquer lugar em que haja um conglomerado de pessoas, sempre tem que ter um líder para organizar para que a coisa não saia da linha. Então aqui já aconteceu uma coisa estranha no primeiro versículo. O povo estava sem líder, né? Além do povo estar sem líder, o Marlene, tem bem aqui um levita estava com né? Tomou para si uma concubina. O que significa concubina? É aquela mulher que a pessoa que o homem tem, né? Que não é a esposa oficial. Não é a esposa oficial. Ah, aqui na Bíblia, a concubina significava uma pessoa que quando a esposa, né, não dava filhos, era adotada uma mulher, uma concubina, que é a pessoa que poderia dar um segmento na expansão da família. Ou seja, o camarada casa com uma mulher, a mulher não pode ter filho, então lá a cultura daquela época dizia que ele, o camarada, deveria arranjar uma concubina, às vezes até indicada pela própria esposa, arranjar uma concubina a fim de que ela pudesse engravidar para que desse descendentes a essa família. Muito bem. Então aqui
o levita. E é outra coisa interessante, levita era uma pessoa que tinha princípios religiosos. É como se fosse um sacerdote, né? Um líder religioso. Ok? Então vamos continuar. Ora, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e ali ficou uns 4 meses. Então a concubina traiu esse levita e foi embora para a casa do pai. Né? O pai dela ficou lá um certo tempo. Continuando, seu marido, levantando-se, foi atrás dela para lhe falar bondosamente, a fim de tornar a trazê-la. Seu marido, o camarada, o levita, né? Foi lá na casa do sogro para trazê-la de volta para casa. E quando ele se dirigiu até lá, continuando a leitura, levava consigo o seu moço, ou seja, uma pessoa que lhe ajudava, né? E um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegremente a encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo 3 dias. Assim comeram e beberam e se alojaram ali. Bom, o pai da moça, reteu, quer dizer, pediu que o levita ficasse por lá mais alguns dias. Porque naturalmente o pai da moça estava alegre com a presença dele para levar a filha de volta. Ou seja, levou em consideração que ele foi buscar a filha dele, etc, etc. Então, solicitou que ele ficasse mais uns dias pela felicidade em que ele se encontrava lá na casa do sogro. Continuando. Ao 4º dia madrugaram, e ele se levantou para partir. Aqui o levita. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Sentando-se, pois, ambos juntos, comeram e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que fiques ainda esta noite aqui e alegre-se o teu coração. O pai da moça continuou insistindo para que o camarada ficasse por lá. Continuando. O homem, porém, levantou-se para partir, mas como seu sogro insistisse, tornou a passar a noite ali. Também ao 5º dia madrugaram para partir, e disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração e detente até o declinado dia. E ambos juntos comeram. Aqui é impressionante a insistência do pai da moça para que o levita ficasse. Continuando a leitura. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina para a tarde. Peço-te que aqui passes a noite. O dia já está acabando. Passa aqui a noite e alegre-se o teu coração. Amanhã de madrugada, levanta-te para encetares viagem e irás para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar a noite ali, mas levantando-se, partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos alardados, como também a sua concubina. Então não adiantou mais a insistência do sogro para que o camarada caísse fora. Mas ele assim mesmo, né? Ele resolveu partir e conseguiu. Tem algum comentário com relação ao que foi dito até agora, ou Marlene? Não, não, tá tudo certinho. Estou tentando entrar no contexto aí desse pai aí. Tá certo. 11. Quando estavam perto de Jebus, já o dia tinha declinado muito. E disse o moço ao seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos nela a noite. Respondeu-lhes, porém, o seu senhor:
não nos retiraremos a nenhuma cidade estrangeira que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: Vem, cheguemos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos ali a noite. Passaram, pois, continuando o seu caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Benjamim. Pelo que se dirigiram para lá, a fim de passarem a noite, o levita, entrando, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Outra coisa interessante aqui, Marlene, é que a cultura desse povo é que quando o estrangeiro chegasse na cidade, alguém acolheria ele para dormir, para ele não dormir no templo, na rua. Então alguém deveria acolher essa pessoa, esse estrangeiro, para que não passasse a noite no templo, dormindo na rua, dormindo nas praças, etc. E ele ficou ali, né? Como se estivesse aguardando algum convite, alguma coisa. Continuando, 16. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um ancião. Era ele da região montanhosa de Efraim, mas habitava em Gibeá. Os homens deste lugar, porém, eram benjamitas. Levantando ele os olhos, viu na praça da cidade o viajante e perguntou-lhe: Para onde vais e de onde vens? Aqui o ancião, né, o ancião olhou e já parece que já se interessou pela situação do benjamita, do levita, e do seu servo e sua concubina, etc. Né? E o levita respondeu: Estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ele está dizendo aqui, o levita, que ninguém lhe deu abrigo, ninguém lhe deu hospitalidade. Ou seja, ele já estava preocupado porque não houve nenhum convite. Aí falou isso para o ancião e continua conversando, dizendo o seguinte: Todavia, temos palha e forragem para os nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Tá, então, aliás, o ancião está dizendo para o levita que ele tem tudo disponível para agasalhar, para hospedar todos eles. A caravana, né? A pequena caravana. E continua o ancião. Disse-lhes o ancião: Pai seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique no meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Pronto, então aqui o ancião já está dando a acolhida para o pequeno grupo, né, que estava ali na praça. Continuando a leitura. Assim o fez entrar em sua casa e deu ração aos jumentos, e depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Pronto, aqui já está acolhido, o levita já está acolhido com todos os seus que estão com ele, e aí já se alimentaram direitinho. Continuando a leitura. Enquanto eles alegravam seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao ancião, dono da casa: Traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Olha só, ixi, aqui é complicado. Aqui é complicado. Olha só, aqui, esses camaradas que cercaram a casa do ancião não eram as pessoas de boas índoles, não. Eram pessoas
eram pessoas eram como se fossem bandidos, qualquer coisa nesse tipo. E aí eles cercam a casa do ancião, dizendo para que ele trouxesse, o ancião trouxesse o levita para fora, porque eles queriam conhecer o levita. Esse conhecer aqui, Marlene, significa que eles queriam ter relações sexuais com esse levita. A coisa mais estranha e esquisita. Então, cercaram a casa e queriam o cara, o levita. E aí, o, o dono da casa, aqui a leitura está dizendo, o dono da casa saiu para ter com eles e disse-lhes: Não, meus irmãos, não façais semelhantes mal. Tá, então tá bem explicado aqui a intenção dos camaradas que cercaram a casa. Já que este homem entrou na minha casa, não façais essa loucura. Tá, então tá bem caracterizado que os camaradas queriam abusar do levita. Pensa numa situação dessa. Sabe lá quantos não eram? Sabe lá quantos não eram, né? Não, então diz aqui o dono da casa: Não façais esta loucura. E aí o ancião, dono da casa, diz o seguinte: Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Falazeis aí, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais tal loucura. Mas que coisa mais estranha e esquisita. Ô Marlene, olha só. O camarada protegeu o levita, mas ofereceu para os caras da rua a filha dele, que era virgem, e a concubina do levita. Pense numa situação dessa. Como é que é? Coisa mais esquisita isso aqui. Que loucura. Realmente tem sentido, né? A gente nem consegue imaginar nessa época já ver essas doidices aí. Pois é, que coisa mais estranha, esquisita isso aqui. Tá, então olha só. Para proteger o levita, o camarada... Estranho isso aqui, né? O camarada ofereceu a filha virgem e a concubina do levita para que os caras abusassem delas. O que ele diz aqui? É, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, este homem não faça esta loucura. Olha que coisa, eu vou grifar isso aqui, porque isso aqui é extremamente complicado. É muito estranho isso aqui. Então, tá, então vamos ver os desfechos dessa história aqui, ô Marlene. Coisa mais esquisita. O desfecho dessa história. Muito bem. Então vamos adiante. Mas esses homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora. Eles a conheceram, olha aqui a palavra de novo, a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã e ao subir da alva deixaram-no. Eita! Tá aqui. Outra coisa estranha, Marlene, é que o próprio levita, para se proteger, empurrou a concubina para fora, para que os camaradas tomassem conta dela. Então, o ancião empurrou a filha, ofereceu a filha, e o levita empurrou a concubina para que os camaradas se aproveitassem delas. Eita coisa esquisita, estranha isso aqui. Ah, isso, Marlene, isso na Bíblia. Isso aqui é uma coisa extremamente horrorosa, essa situação aqui. Então vamos continuar a leitura para saber o desfecho, repito, o desfecho do que aconteceu aqui. Ao romper do dia,
veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Quer dizer, a mulher, depois de usada, abusada, o que que acontece? Ela ficou do lado de fora até de manhã. Ficou do lado de fora até de manhã. Ô, Marlene, olha que coisa, outra coisa interessante da gente observar. Isso significa dizer que as mulheres naquela época não tinham tanto valor assim, não. Viu? Não tinham tanto valor que jogava elas para fora e quem quisesse que fizesse, abusasse delas, bem entendesse, a hora que bem entendesse, quanto tempo quisesse, e tá tudo feito, tudo pronto, tudo certo. Tudo certo. Ou seja, naquela época, é lógico, o Marlene, que até hoje tem um certo preconceito contra as mulheres, né? Mas naquela época era gritante. Mulher não tinha a ver lá de jeito nenhum. Só para ser abusada mesmo, e olha lá, né? Para ser abusada. Quer dizer, uma boa parte das mulheres. Aliás, as mulheres não tinham muita voz naquela época. Não tem, quase hoje não tem, né? Hoje tem, mas não é tanto assim ainda. Mas naquela época mesmo que o preconceito contra as mulheres era terrível. Coitada das mulheres daquela época. Né? Comentários, Marlene, com relação a isso? Não, só triste de saber que nesse tempo, olha, já existe, a mulher já era tão maltratada. Meu Deus do céu. O primeiro homem queria oferecer as duas, depois o outro levou a concubina, menina, e abusaram e ficou na rua. Só de imaginar tudo isso, a gente fica triste, porque a mulher já, para chegar onde ela está hoje, ela já penou bastante, viu? É verdade. E ainda não conseguiu o que queria até ainda. Ainda não conseguiu. A mulherada, vocês. É impressionante. Realmente é de ficar triste, estarrecido como é que eram tratadas as mulheres naquela época. Muito bem. Isso é que muitos homens ainda trazendo as reencarnações anteriores, chega aqui querendo maltratar as mulheres, querendo humilhar, o aumento do feminicídio. É, Tudo isso são traços que te trouxe desses tempos, do tempo que achava que a mulher era um objeto, entendeu? E aí vieram justamente para melhorar e continuam fazendo as mesmas coisas, até piores. realmente é algo extremamente esquisito. É isso aí. Então vamos lá. Continuando a leitura. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro, até que ficou de manhã. Levantando-se pela manhã seu senhor, abriu as portas da casa e ia sair para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te e vamos-nos. Porém, ela não respondeu. Então, ele a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Tá, então, ele pegou ela, botou no jumento. Eu acho desacordada, porque né, quando ela não levantou, estava desacordada, ou estava toda moída, toda doída, toda dolorida, que não tinha condição de se levantar. E aí ele pegou, botou ela em cima do burro, do jumento, né, e saiu. Foi para o seu destino. Quando ele chegou no seu destino em casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina, como é que é? A dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que lhe enviou para todo o território de Israel. Opa!
O camarada Marlene, aqui não disse se ela estava morta ou se ela estava viva ainda. O camarada esquartejou a mulher e saiu distribuindo pedaço dela para vários cantos da cidade de Israel. Esse pedaço, esse 12, número 12, é um número significativo. Pode ser representado como as 12 tribos de Israel. Talvez uma mensagem dizendo que aquela situação, que a situação naquele momento em Israel estava um caos total. Ou seja, não existia lei, não existia controle, todo mundo fazia o que dava na telha, o Marlene, porque não tinha. No início, a gente viu no início da leitura, nós percebemos que lá não tinha rei na época. Ou seja, não tinha um líder, não tinha alguém que colocasse ordem na casa em Israel. E este povo aqui, o Marlene, povo de Israel, esse povo Israel, era o povo escolhido por Deus e estava nessa situação, nessa lástima moral, da pior situação possível em termos de moral. Que coisa mais estranha e esquisita isso aqui. O camarada chegar a esquartejar a mulher e sair distribuindo um pedaço dela. Cortou, esquartejou em 12 pedacinhos e, né, se desfez do corpo. Pense numa compra. Você imagina, rapaz, como é que um camarada. Olha só, camarada era levita, era representante religioso de Israel, que deveria dar o exemplo, né? Não conseguiu, não deu o exemplo que deveria esperar de um levita, que era proteger a mulher, porque ele empurrou ela jogou ela para a rua para os camaradas abusarem dela e depois esquartejou. Infelizmente, no texto não disse a mulher, eu não percebi se a mulher estava morta ou estava desacordada. O certo é que, morta ou desacordada, a atitude dele em esquartejar a mulher é qualquer coisa de horripilante, de horroroso. Parece filme de terror. Marlene, parece filme de terror. E o que tu acha disso? Horrível. Fiquei triste. Não imaginei que isso acontecesse. A gente vê hoje, a gente fica abismado e a gente pensa que hoje é que está acontecendo tudo isso, que antes não tinha isso. Mas está vendo que isso aí é de antigamente, não é de hoje a maldade. E esquartejar, só de pensar em alguém, esquartejar alguém, já seja homem ou mulher, é um absurdo, muito triste mesmo. Mas aí a gente vê porque que tantas coisas ainda assustam a gente, mas não é nada de hoje. Tipo, hoje em dia, às vezes você fica assustado com um homem ser infiel, mas isso aí vem de muito longe, minha irmã. Hoje é que a mulher está se libertando para dar um basta, mas a infidelidade, a maioria das vezes dos homens, é muito antiga. Pois é isso. Muito estranho, realmente, algo engraçado. A gente já deu uma grande, já leu desde o início, lá do Gênesis até aqui. Eu não me lembro de ter passado alguma situação desse jeito aqui, não. Esse capítulo aqui do Juízes é algo de arrepiar, viu? Algo realmente que nos deixa. Nossa Senhora. É, o povo de Israel naquela época estava totalmente desvirtuado. Totalmente desvirtuado, repito, em termos de moral. Totalmente desvirtuado. E eu repito também, é o povo escolhido por esse Deus aqui.
Agora, quem sabe, Marlene, isso não está acontecendo com esse povo, porque esse povo vivia saindo da linha. A gente sempre viu nas leituras anteriores, a gente sempre viu esse povo desviando do caminho e esse Deus aí castigando esse povo. Castigava, 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 até que eles pediam ajuda de novo. Lembra? Deve estar lembrado. Lembro, sim, lembro. E eles oravam, pediam a Deus e tal, não sei o que, etc. Pedia a Deus para sair daquela situação. E Deus escutava a prece dos camaradas e voltava a dar assistência para eles de novo. Aqui, nessa situação, quem sabe, eles também não andaram fazendo algumas besteiras e Deus largou ele de mão. O tal do Deus aqui largou o povo de mão, até eles aprenderem. O certo é que talvez, o Marlene, daqui a algum tempo, eles vão pedir ajuda a Deus de novo, para esse Deus, e esse Deus vai voltar a dar assistência para eles, porque dá a entender aqui que eles estão sem nenhuma assistência, tanto espiritual quanto material, não tinha nem rei não tinha ninguém para controlar o povo. Então vamos mais um pedacinho aqui, vamos adiante desse texto doido, meio maluco esse texto aqui. Ai, que coisa. Versículo de número 30. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O que eles estão dizendo aqui, Marlene? É que esse povo mesmo de Israel está dizendo que nunca aconteceu nada semelhante a isso desde que o povo de Israel foi liberto lá da escravidão do Egito. Nunca. Então eles estavam realmente apavorados com aquilo que estava acontecendo com este povo. Estavam apavorados. Isso significa dizer que um povo, olha, um povo sem governo, ou então um governo sem moral, um governo ditador, vamos dizer assim, pode ser exemplo de que um povo volte para a depravação, sem ter moral, sem estar nem aí para Deus, né? Tá nem aí para Deus. Então, um povo sem um representante que controle esse povo, e esse povo aqui era um povo rebelde, a gente sabe disso, controla esse povo, é a mesma coisa que um povo ter um governo depravado, por exemplo. Um governo que só pensa em si, um governo psicopata, que deixa o povo na total dependência da depravação, que não estão nem aí, que um governo que não está nem aí para o povo, de ajudar o povo a sair dessas situações. E é possível, com toda certeza, Marlene, que neste mundo que nós vivemos aqui hoje, em pleno século XXI, tenha governos desse jeito, ou tenha governos que representam não ter direção. Um povo, um representante que não represente coisa nenhuma, como se não tivesse rei nem dirigente nesse país ou nessa comunidade. Todo governo, toda comunidade precisa ter um dirigente, e um dirigente que seja capaz de colocar o povo nos eixos, a fim de que o povo não se desvie, principalmente, Marlene, para o lado da depravação. Eu estou triste com esse povo aqui e com a leitura do que aconteceu nesse instante aqui com esse povo. A gente fica muito triste de acontecer um negócio desse. Porque o povo, repito, não tem dirigente, nem como um rei, um representante material,
nem um representante espiritual, que no caso aqui seria o Deus, este Deus do Antigo Testamento. Então, vou repetir aqui o versículo 30 para a gente se situar mais. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, cada um, ou seja, o povo em si, todas as pessoas de lá, de Israel, dizia, nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai e dai o vosso parecer. Tá, então ele está querendo, esse finalzinho aqui está dizendo, para as pessoas ponderarem, dar o parecer e talvez achar uma solução para que a coisa mude de figura. E o que seria, o que se poderia fazer na situação com esse povo aqui, o Marlene? Primeiro, esse povo deveria ter um dirigente, eleger um presidente, eleger um representante, um rei, que Israel teve vários reis. Então, não sei como era que era feito naquela época, como é que eles, o rei era eleito, era, né, designado, não sei como é que a coisa funcionava. Elegia o rei, né? Determinava um rei para a direção do povo. Porque a gente sabe, Marlene, que antigamente esse povo, quando saiu do Egito, tinha um líder. Que o líder era que comandava esse povo e que dirigia o povo e dava as orientações, que era Moisés. Depois de Moisés, surgiu Josué. Então, esse povo, desde lá, tinha os seus líderes até esse momento aqui. E esse momento já não tem líder. Bom, então, determinaria um rei para o povo, um rei que pudesse controlar esse povo rebelde e desse jeito aqui depravado, pudesse controlar e desvirtuar essa situação aqui do povo. E depois voltar a entrar na linha com relação ao Deus de Israel, que é aquele Deus, né, que ele sempre pediu ajuda. Porque numa situação dessa aqui, com certeza daqui a mais algum tempo eles vão pedir ajuda, porque essa situação aqui está grave, ô Marlene. E com uma situação dessa grave, eles vão ter que pedir ajuda. Porque eles não vão aguentar muito tempo essa situação aqui. O povo não aguenta muito tempo sem ter uma direção religiosa. Nenhuma comunidade pode aguentar muito tempo sem ter uma direção espiritual, sem ter um direcionamento, um conhecimento, né? Sem ter valores morais para se orientar no caminhar da vida. Nós temos as nossas religiões, a nossa religião, outras pessoas têm outras religiões, e a religião é uma espécie de ajudante para que a pessoa comece a refletir numa outra coisa além da vida, por exemplo. Comece a pensar nas atitudes presentes que a pessoa está fazendo, está realizando. E aí ele já tem mais um freio, já tem mais uma espécie de norte, direcionamento, para que ele possa distinguir entre o certo e o errado, a fim de que ele não se complique cada vez mais no decorrer da sua vida material. Esta é a situação estranha em que se encontrava aqui nesse contexto do povo de Israel. Comentários, ô Marlene? Não, somente alguma coisa tem que ser feita, né? Eu não sei lá pela frente o que vai falar aí
no estudo. Não lembro, não sei se vai melhorar alguma coisa, que não concluiu, né? Não, só esse capítulo aqui. A gente É, já vai entrar no próxima reunião, em outro capítulo, e nesse outro capítulo deve ter alguma coisa a mais, ou vai acontecer, vai continuar esse mesmo episódio. Não sei. Aí a gente vai analisar e chegar à conclusão do que aconteceu ou pode acontecer para que, né, isso aqui, essa situação mude de alguma forma. o resumo é que o mal existe há muito tempo, né? E que a gente às vezes tem ilusão de que só agora que ele está florescendo, mas se você for ver a nossa história toda, a gente percebe muita maldade desse tipo e de diversos tipos, falcatruas e tantas coisas que a gente nem imagina. E até por isso mesmo é que ainda está acontecendo até hoje, que a gente ainda está aqui para espiar muita coisa que trouxemos de muito longe. E não É, adianta tentar entender, porque a gente fica doido. A gente tem mais que ir estudando e entendendo o que dá para entender, porque cada dia a gente vai abrindo um pouquinho, entendendo umas coisas, mas nada de querer e compreender por que isso, por que aquilo, que é melhor a gente ir entendendo e vivendo um dia de cada vez. Pois é, aí a gente deixa para o próximo, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente diga. encerra agora, né? Sim, Mas deixa eu sim, te falar de Dona Lulu. Não sei se tu tem ligado para ela. Ontem a gente estava lá na palestra sim. e ela estava muito. Ela não foi à palestra, o Júnior que falou, disse que ela está muito ruim, que está a previsão da cirurgia ainda é para o dia 22, eu acho que ainda nem é ainda a cirurgia, é para agendar a cirurgia. Mas o bom é que quem vai fazer é uma prima, uma filha de uma prima, é uma parente distante, né, que tem todo o interesse, né, em ajudá-la. Mas já está ficando vermelho do lado de fora, não estava conseguindo passar dor. Hoje eu não falei com o Júnior, vou deixar para falar amanhã, mas ela está precisando de muita oração. Aí o seu Nonato também está doente, a Leila também torceu o pé, e a mãe dele também está muito ruim. Aí é toda uma equipe que está precisando de oração, de Deus. Eu digo, eu vou falar para o Rubinho. E antes da oração, da prece final, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho um colega que trabalhou no estado, município e no federal, e foi obrigado a escolher. Eu sei que ele foi exonerado do federal, trabalhou 38 anos, ele ficou nessa situação enrolando, mas Ah, aí certo. foi exonerado. E aí ele quer ir no local do INSS para saber de que forma ele pode aproveitar esses 38 anos dele. Eu disse para ele que eu ia perguntar para ti qual é onde é o endereço onde é que ele pode ir se informar sobre isso. Olha, no momento, Marlene, ele poderia ir se dirigir ao Parque do Menino e lá falar com uma assistente social para ela dar orientação para ele. Lá está funcionando, tá? Tá funcionando Ah, tudo. tá bom. É porque ele queria ter certeza se lá ainda Não, funcionava para orientação. lá continua Tá bom. funcionando sim e as assistentes sociais vão conversar com ele e vão dar a melhor opção para ele, para saber o que ele deve fazer com relação à situação dele. Tá bom, era essa informação, porque eu não sei. Tá certo. Ele queria que eu dissesse, meu irmão, eu não sei de nada, vai procurar saber, porque esse caso é muito complicado para meu orçado. Tá certo. Pois era isso. Então, eu posso Muito bem. fazer a prece. Vai, então vamos lá, vamos fazer a prece. Eu vou fazer. Vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus, agradecer ao mentor desse estudo, agradecer aos nossos mentores, agradecer por termos esse momento de reflexão e de espanto,
pedir e cada coragem, força, resignação, paciência para enfrentarmos todas as dúvidas e sofrimentos que ainda possam chegar na nossa vida. Pedir pelos irmãos que não puderam estar presentes, por todos os irmãos que estão doentes, sofrendo com dor, por conta das guerras, por conta de problemas, que seja enviado luz e misericórdia para todos esses irmãos. Pedir paz para os nossos lares, para o nosso Brasil, para o nosso planeta. Pedir que cada dia possamos buscar a nossa reforma moral e contribuir, não só com nossos familiares, mas com todas as pessoas com quem tenhamos contato, sempre naquele sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Marlene. Bom final de semana e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.